2 Timóteo 4, a partir do versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Amém. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe até aqui, por aqueles que estão acompanhando essa transmissão nessa hora. Senhor, muito obrigado por aqueles que vão assistir esse culto depois que essa transmissão tiver terminado. Obrigado, Senhor, por cada vida, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo para nos entregar, para derramar sobre nós. E eu te peço nessa hora, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra, e não somente ouvir a Tua palavra, mas sermos transformados por essa palavra, sermos restaurados e fortalecidos por essa palavra, Pai. Fala conosco nessa hora, Espírito Santo, e que toda interferência, tudo aquilo que vem para nos distrair, para roubar a atenção, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que haja total liberdade para o Teu Espírito continuar falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida, e eu quero começar com uma declaração sua. Fala assim comigo: o propósito de Deus para mim O propósito de Deus é que eu viva viva conquistas sobrenaturais. sobrenaturais. Amém? Amém. Esse texto que nós lemos foi escrito por Paulo, em já chegando nos momentos finais da vida dele. E ele pôde realmente perceber que ele havia vivido essas conquistas que Deus tinha para a vida dele. O versículo, ele fala: eu combati um bom combate, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu completei a carreira, eu cheguei até o final daquilo que Deus tinha para a minha vida, e agora eu estou pronto. No verso 8 ele fala: para receber a coroa que o Senhor tem preparado para todos aqueles que amarem a sua vinda. E é tremendo quando nós olhamos para a vida de Paulo. E não sei se você conhece sobre a vida dele. Paulo era um homem totalmente avesso ao Evangelho. Era alguém que a história de Paulo começa nos contando que ele perseguia os cristãos. Conhece alguém que não suporta nem ouvir falar de Deus? Você já tentou falar e aquela pessoa detesta? Não suporta. Paulo era pior do que alguém desse tipo, porque ele perseguia, ele queria matar, ele queria acabar com o Evangelho. E quando ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada de uma tal forma que aquele homem que era um perseguidor do Evangelho se tornou o maior apóstolo da igreja. A maioria daquilo que nós lemos e praticamos no Antigo Testamento está fundamentado em ensinos que Deus deu ao apóstolo Paulo. Então nós vemos na vida desse homem aquilo que Deus pode fazer quando nós realmente nos entregamos a Ele. E assim como foi com Paulo, é o desejo de Deus que eu e você vivamos todas as conquistas que Ele tem para nós, que eu e você conquistemos e tomemos posse de todas as promessas que Ele tem para nós. Esse é o desejo de Deus. Não que você pare pelo meio do caminho, que você desanime. Não, o desejo de Deus é que a gente chegue até o final daquilo que Ele tem para nós. Amém? Quero que você abra comigo 1 Coríntios no capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, eu quero ler com você a partir do verso 27, porque ainda falando sobre Paulo, ele era um homem que, quem olhasse para ele, e alguns textos bíblicos nos mostram isso no início da sua conversão, quando as pessoas tinham medo de Paulo, porque como é que alguém que era tão inimigo do Evangelho agora poderia se tornar um homem tão usado por Deus? E aí olha o que o próprio apóstolo Paulo escreveu e que serve para mim e para você, e nós precisamos sempre nos lembrar dessa palavra. 1 Coríntios 1, verso 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes,
Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Olha que tremendo. Deus não pega aquele que está totalmente pronto, porque lá na frente Ele vai dizer: olha, eu conquistei, eu vivi, aconteceu na minha vida porque eu estava pronto, porque eu merecia, porque eu tinha capacidade. O texto pega, Deus fala aqui que Deus pega as coisas fracas para confundir os fortes. Pega aqueles que nada são, que alguém olha e fala: esse aqui não tem valor nenhum, e Deus pega aquele e transforma ele justamente em alguém que vai ser algo para confundir aqueles que se acham, para que tudo aquilo que eu e você venhamos a viver aqui, nós possamos reconhecer que veio do Senhor, que não veio da nossa capacidade, que não veio da nossa força, que não veio talvez da nossa experiência. Muitas vezes nós queremos viver conquistas, viver as bênçãos de Deus na nossa vida por motivos que não sejam para glorificar o Senhor. Tem gente que quer ser abençoado porque ele precisa daquilo para ter certeza que Deus está com ele. É aquela pessoa que é aquele famoso Tomé, que ele precisa ver para crer. Se ele não ver, se ele não tocar, se não acontecer, não tem provas, não, Deus não está comigo. Não, querido, você não precisa ver para crer. Nós precisamos crer, e aí então nós vamos ver os milagres acontecer. Amém? Nós não precisamos viver as bênçãos de Deus para provar alguma coisa para alguém. Muitas vezes tem pessoas que querem viver algo só para depois esfregar na cara do outro que falou que ela não tinha capacidade, que ela podia, de que ela era capaz. Deus, ele não faz isso. A Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se nós queremos viver algo nas nossas vidas, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ter o nosso coração quebrantado a ponto de reconhecer que tudo vem dele. Amém. E se abrir uma grande porta diante de nós, não era porque nós merecíamos, era porque Deus foi bondoso conosco. Se tantas bênçãos nos alcançarem, não é porque eu trabalhei, eu conquistei. Lógico que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte, mas acima de tudo, Deus estava comigo. Amém? Quero ler com você mais um texto, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, a partir do versículo 11. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 11. Olha o ensinamento dessa palavra para nós aqui. Moisés recebe de Deus essa palavra. Olha quanto a gente precisa aprender com esse texto. Acontece. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 diz assim: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Fala assim comigo: eu preciso me guardar de não esquecer do Senhor. Antes de continuar a leitura aqui, é muito fácil nós lembrarmos de Deus quando as dificuldades vêm. No tempo das lutas, das dores, todo mundo recorre a Deus. A gente vê até aquele que nunca acreditou em Deus, ele pede oração, porque ele precisa de um milagre. Agora, o texto nos ensina a não esquecer de Deus em situação nenhuma. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu quero te dizer, quando você vencer essa situação, não se esqueça de Deus. Continue se lembrando, continue adorando, continue fiel ao Senhor. Agora vem comigo no verso 17. Versículo 17 diz assim: e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Amém? Amém? Quando nós formos abençoados, nós precisamos reconhecer que veio de Deus,
que não foi a nossa força, que não foi a nossa capacidade, que não foi a nossa muita experiência, o nosso trabalho, a nossa perseverança, não. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Não está no nosso braço, não está na nossa capacidade. E para nós vivermos essas conquistas sobrenaturais, que eu quis que você declarasse no início, que é o que Deus tem para nós, nós precisamos reconhecer em primeiro lugar essa dependência de Deus. Nós precisamos dele. Se o Senhor não estiver conosco amanhã, ainda que nós tenhamos o dia mais fácil para ser resolvido, as situações mais corriqueiras que você tenha talvez no seu dia de amanhã, se o Senhor não estiver com você no seu dia de amanhã, ele pode dar completamente errado, ainda que tivesse tudo para que corresse o normal. Nós precisamos reconhecer sempre essa dependência, e sempre que nós recebermos algo, declararmos: veio de Deus. Eu me lembro do rei Davi, quando ainda não era rei, ainda era um garotinho, lá em 1 Samuel capítulo 17, quando ele foi enfrentar o gigante Golias. E aí ele disse: eu vou enfrentar Golias para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Davi não foi vencer Golias para provar que ele tinha mais força do que qualquer outro homem ali. Não, ele foi lá porque ele queria que aquela vitória viesse para que a terra inteira conhecesse que existe um Deus que pode dar vitória ao homem. E até hoje essa história é contada, até hoje a ciência precisa, se você for buscar, cria-se tantas explicações para tentar justificar, porque a própria ciência reconhece que houve algo de sobrenatural que aconteceu com aquele rapazinho tão novo, tão incapaz, tão inexperiente, vencendo um homem de mais de 3 metros de altura. Amém? E assim Deus quer fazer nas nossas vidas. Talvez você chegou aqui e você esteja diante de um gigante. Talvez esteja diante de você uma situação muito grande, dizendo para você: olha, essa situação vai acabar com você, dizendo para você que não tem mais solução para a sua vida. Assim como Davi era tão pequeno diante daquele gigante, mas venceu aquele gigante porque ele tinha um Deus que era grande. Esse mesmo Deus está comigo, está com você, e ele vai fazer você vencer esse gigante em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Em segundo lugar, para viver as conquistas sobrenaturais, nós precisamos receber cura nas nossas emoções. Fala comigo: eu preciso receber cura nas minhas emoções. Vem comigo em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, eu quero ler com você no versículo 12. Segunda Coríntios, capítulo 6, no versículo 12. Olha o que o texto diz: não estáis limitados em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Olha o que esse texto está dizendo. Que muitas vezes nós não vivemos conquistas porque nós estamos limitados. Limitados não em Deus. Não aconteceu porque Deus não queria. Não aconteceu porque nós estávamos limitados nas nossas emoções. Quantas vezes uma situação acontece e nós nos traumatizamos e aí então nos limitamos. Não, essa situação aqui, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui para mim não vai ser porque não vai acontecer. E eu sei que muitas vezes nós podemos nos traumatizar e querer abrir mão de algumas coisas. Mas quantas histórias nós conhecemos de pessoas que tentaram 2, 3, 4, 5, 6 vezes e conseguiram no final? Querido, receba cura nas suas emoções para que você não fique limitado às suas emoções, para que você não fique limitado aos traumas do seu coração, mas que você possa enxergar que existem conquistas que Deus quer fazer você viver, que existem promessas, bênçãos que Deus quer fazer você alcançar, e que você possa enxergar nesse texto aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar para aquele povo. Não, em Deus não há limites. Não existe limites daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Não existe, mas muitas vezes nós colocamos os nossos limites. Mas que nessa noite você receba a cura do Senhor nas suas emoções.
Não olha para o que passou, para aquilo que você perdeu, para aquilo que ficou para trás. Quantas vezes nós perdemos de continuar caminhando porque os nossos olhos ficam naquilo que aconteceu lá atrás, que deu errado lá atrás. Querido, olha para frente. Existe um futuro que Deus já escreveu para a tua vida. Amém? Abre comigo Filipenses, no capítulo 3. Você está aí em 2 Coríntios, vai passar um pouquinho mais para frente, Efésios, e um pouco depois vai vir Filipenses. Filipenses capítulo 3, eu quero ler com você no versículo 13. Filipenses 3:13. Esperar todos acharem para a gente ler juntos. Um dos meus textos preferidos que o apóstolo Paulo escreveu. Olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós precisamos aprender com esse texto. Ele fala, olha, eu não sou perfeito, não estou dizendo isso porque eu sou melhor do que ninguém, é mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Mas ele falou, olha, o que eu faço é esquecer das coisas que ficam para trás. E eu continuo avançando na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Tira os seus olhos do que ficou para trás. Tira os seus olhos do que deu errado, do que não funcionou. Ah, mas eu perdi, eu tinha esperança, eu perdi dinheiro, talvez. Tira os seus olhos do que ficou para trás. E começa a avançar, começa a olhar para frente e começa a avançar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém? Em terceiro lugar, para nós vivermos conquistas sobrenaturais, fala assim comigo, eu preciso ter uma mentalidade de conquistador. Amém? Amém. Abre comigo 2 Crônicas, no capítulo 1. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: naquela mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Imagina Deus aparecendo para você, falando assim: olha, meu filho, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Foi o que aconteceu com Salomão. Deus apareceu para ele e falou: o que você pedir para mim agora, eu vou te entregar. O que você pediria para Deus? Alguns de nós, um solteiro podia pedir por um relacionamento, quem talvez está desempregado pediria por um emprego, talvez por dinheiro, por exaltação numa situação. N pedidos nós poderíamos fazer, mas olha aqui qual foi o pedido de Salomão. Vem comigo, continua aqui no texto, versículo 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Olha, a oportunidade que Salomão teve, qual foi o pedido que ele fez? Sabedoria. Nesse momento da vida de Salomão, ele tinha aproximadamente 21 anos. Ele poderia pedir algo que qualquer jovem de 21 anos pediria.
podia querer tantas coisas, mas Salomão tinha uma mentalidade de conquistador. Ele falou, ele deve ter pensado, do que adiantaria eu pedir muito dinheiro e não ter sabedoria para administrar esse dinheiro? Do que adiantaria eu pedir por um bom casamento se eu não tiver sabedoria para administrar esse casamento? O que adiantaria eu pedir vitórias, eu pedir que Deus me exalte, se eu não tiver sabedoria para lidar com cada conquista que eu receber na minha vida? Salomão tinha uma mentalidade de conquistador. Ele sabia que se ele tivesse de Deus sabedoria, ele ia conseguir vencer qualquer situação. Veja que a diferença está na nossa mentalidade. E Salomão fez aquele pedido, e porque ele fez aquele pedido, a história nos conta que durante o reinado de Salomão, Israel viveu o seu maior período de paz. Imagina, durante todo o tempo em que Salomão esteve, antes de Salomão a gente vê a história de Davi, tantas guerras, tantas lutas, de repente, quando Salomão assume o trono, vem um tempo de paz. Por quê? Porque ele recebeu de Deus sabedoria para administrar situações. Veio o tempo de prosperidade, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, ele fala sobre nós não andarmos ansiosos, e ele diz que Deus ele veste os lírios do campo, e ele compara tudo aquilo com a glória de Salomão. Ele fala, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu de uma maneira tão esplêndida. Até Jesus ele faz essa referência da prosperidade que houve nos dias de Salomão. Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade de conquistador, e ele fez o pedido da maneira correta. Ele falou, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Lá em Tiago capítulo 4 versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes nos vossos próprios deleites. Muitas vezes o nosso pedido é por algo que vem e passa. Salomão pediu por algo que era eterno, sabedoria. Enquanto ele estivesse vivo, teria sabedoria para administrar, teria sabedoria para vencer. Continua aqui comigo no texto, no verso 11. Aí olha a resposta de Deus diante do pedido de Salomão. Versículo 11 diz assim, então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Glória a Deus, olha que tremendo. Ao pedido certo que ele fez, Deus falou, olha, eu vou te dar o que você me pediu, mas porque você não pediu tudo aquilo que você poderia pedir, que seria normal, eu vou te dar o que você pediu e ainda vou te dar mais aquilo que você poderia ter pedido. Nós precisamos ter essa mentalidade de conquistadores para poder viver essas conquistas sobrenaturais. Amém? A ponto de Deus falar para ele, não vai ter nenhum rei que vai ser tão abençoado quanto você, e nem depois de você vai ter outro rei igual. Não houve mais outro que se comparasse com Salomão. A gente vê, hoje, a gente tem ali na Celso Garcia o templo de Salomão, uma réplica daquilo que foi o templo que Salomão edificou para o Senhor. Aquilo, quando nós vemos, já é algo muito grande. Salomão fez, o que Salomão fez era muitas vezes maior. Olha quanta prosperidade de Deus tinha sobre a vida daquele homem, porque ele tinha uma mentalidade de conquistador. Você quer viver conquistas sobrenaturais? Mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. Aprenda a pedir da maneira correta. Aprenda a pedir aquilo que não somente vai satisfazer você, mas que vai agradar o coração de Deus. O pedido de Salomão não foi bênção só para ele, foi bênção para todo o povo, para toda a nação. Foi abençoada porque eles tinham um rei que era sábio, eles tinham uma autoridade sobre eles que era alguém sábio. Amém? Amém. Amém? E quando nós estamos prontos para viver as conquistas sobrenaturais, nós começamos a viver algumas coisas que Deus tem para nós. A primeira delas, nós temos reconhecimento e honra. Eu comecei falando sobre Paulo e quero terminar esse texto falando sobre Paulo.
Lá em Atos, no capítulo 13, conta a história de quando Paulo chegou em uma cidade chamada Antioquia e começou a pregar o evangelho naquela cidade. Lá existiam pessoas que eram muito conhecedoras do evangelho, da palavra de Deus, né? Quem prega sabe o quanto você fica tenso quando vai pregar diante de alguém que conhece muito mais, né? Aquele receio, vou falar algo errado, vou falar algo que não é aquilo. E Paulo foi diante de homens que eram muito conhecedores. E aí, quando nós vemos lá em Atos 13, 42, não precisa abrir não, aqueles homens viram Deus na vida de Paulo e começaram a pedir para que Paulo voltasse outras vezes para pregar para eles, para ensinar para eles. Olha a honra, olha o reconhecimento que Deus estava trazendo sobre a vida daquele homem. E assim também vai ser sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai trazer reconhecimento e honra na sua casa. Você vai ser reconhecido como um servo de Deus. Lá no seu trabalho, se prepare, querido. Deus vai colocar você em posições de destaque, porque Ele vai trazer reconhecimento, vai trazer honra nos lugares por onde você passar. O Senhor vai fazer você reconhecido como um servo de Deus. Amém? Amém? Em segundo lugar, quando nós estamos preparados, eu quero que você abra comigo Atos capítulo 16, Atos 16, 25, quando nós estamos preparados para viver as conquistas sobrenaturais, nós vivemos as maiores experiências com Deus. Estou ministrando essa palavra hoje. Nem era eu para estar aqui, e essa palavra era uma palavra que eu já tinha de muito tempo. E quando eu fui buscar o que Deus queria que eu ministrasse nessa noite, e o Senhor me levou até essa palavra, eu vi quanto do que Deus já tinha falado comigo há muito tempo, o ano passado ainda, quando essa palavra surgiu. E ela já tinha muito a ver com esse momento, com a palavra profética desse ano, com a palavra profética desse mês. Então, Deus ele tem a maneira dele de direcionar todas as coisas. E em segundo lugar, aqui eu estou dizendo isso para você, porque aqui a gente está falando sobre viver as maiores experiências com Deus, e essa é uma das bênçãos desse ano de 2019, é uma das bênçãos desse mês de fevereiro, de nós vivermos grandes experiências. E aqui em Atos capítulo 16, o capítulo inteiro, tá? A gente vai ler 2 versículos, mas o capítulo inteiro relata uma série de experiências que Paulo viveu com Deus ali no seu ministério, né? Primeiro que ele já estava chegando em um lugar onde o evangelho nunca havia entrado, um lugar onde ninguém nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Paulo estava chegando, já era algo sobrenatural aquilo que ele estava vivendo. Os versículos anteriores vai contando sobre pessoas que se converteram, que foram curadas, que foram transformadas por Deus, e a partir do versículo 19 Paulo é preso. E aí esse texto que nós vamos ler agora se passa nesse momento em que ele está preso. Vem comigo no verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que experiência tremenda que Paulo viveu. Ele foi preso, e aí lá preso, na hora que ele estava lá no pior momento da noite, ele começa a cantar, ele começa a orar, ele começa a adorar a Deus. E o texto nos conta que aconteceu um terremoto e as cadeias começaram a ser quebradas, e Paulo foi livre a partir daquele momento. Olha que tremenda experiência que aquele homem viveu. Você imagina a cabeça, o coração de Paulo saindo daquela prisão, voltando para se encontrar com os irmãos, compartilhando aquilo que ele viveu. E eu quero declarar sobre as nossas vidas que nós vamos viver grandes experiências com Deus. Amém? Você vai ter muitos testemunhos
testemunhos para contar daquilo que Deus vai fazer, de orações que Deus vai responder, de forma sobrenatural que Deus vai agir sobre a tua vida. Você vai ter testemunhos para contar. Paulo voltou com aquela chama no seu coração de ter visto Deus agir na vida dele de uma maneira tão sobrenatural. E eu quero dizer para você, querido, talvez você esteja hoje vivendo, se sentindo preso em algumas situações, em algumas dificuldades. Quero que você olhe para esse homem que ali preso fisicamente, ele começou a cantar, ele começou a adorar. Não reclame daquilo que você está vivendo, não murmure do tempo que você está vivendo, não se queixe daquilo que você está vivendo. Agradeça ao Senhor, comece a orar, comece a agradecer a Deus, comece a adorar a Deus, busque mais a Deus nesse momento que você está vivendo, e você vai ver que Deus vai agir por você de uma maneira sobrenatural, mudando essa situação. Amém? Amém? E em terceiro lugar, quando nós estamos prontos, preparados para viver conquistas sobrenaturais, nós somos marcados com milagres. Quero que você vá um pouquinho mais adiante, aí mesmo em Atos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28, eu quero ler com você a partir do versículo 3. Que diz assim, Atos 28, 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora na mão, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo já esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha aqui outro momento tremendo. Se você voltar um pouquinho antes no texto, e até aqui explica um pouquinho para a gente, Paulo agora já estava em uma das suas últimas prisões, e ele já tinha enfrentado um naufrágio, quase morreu, ele com todo mundo que estava com ele no barco. Deus não deixou eles morrerem naquele naufrágio. Ele chega em terra, e aí vão fazer uma fogueira para tentar se esquentar. Uma cobra vai na mão de Paulo, pica ele, fica grudado na mão dele, e aí os homens que estão em volta falam: esse homem aí, ele deve ter feito algo muito terrível, porque primeiro foi um naufrágio, agora é uma cobra para matar ele, pronto, agora ele vai cair morto em qualquer momento e acabou a vida dele. E eles tiveram que reconhecer que havia um milagre de Deus sobre a vida de Paulo. Aquela cobra picou ele e ele permaneceu vivo. Os homens ficaram esperando, de repente ele vai cair aí, vai morrer. E não aconteceu, porque Paulo era marcado por milagres, e Deus quer nos marcar com milagres também. Amém? Lá em Mateus capítulo 16, em Marcos 16, 17, diz assim: estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha a promessa de Jesus se cumprindo lá na vida de Paulo, né? Que o texto fala que vão pegar em serpente, e ainda que bebam alguma coisa mortífera, não vai acontecer mal algum. Quando nós estamos prontos para viver conquistas sobrenaturais, estamos preparados, nós somos marcados por Deus com milagres. Nessa situação que você está vivendo na sua vida, existe um milagre de Deus para você. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui, quem sabe, desanimado, pensando em desistir. Quero dizer para você, querido, continua. Receba cura nas suas emoções hoje. Receba uma mentalidade de conquistador, e o Senhor vai te fazer viver reconhecimento, honra. Ele vai te fazer viver grandes experiências com Ele, e Ele vai marcar a sua vida com milagres. Em nome de Jesus, feche os seus olhos.